Estamos ao vivo? E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Dá uma olhada no volume, se não está estourando aí. Sejam muito bem-vindos. Se você está me vendo, se você está me ouvindo, manda um ok aí. Joga para mim os comentários aqui no meu retorno, por gentileza. É uma honra receber vocês aqui. Se você participou da imersão, a reaproximação, manda aí, eu participei. Manda aí, põe a enquete para mim aí, para saber se você participou de uma, de duas, se você participou só do dia 1 ou do dia 2, se você assistiu talvez gravado, se você não participou, vota aí nessa enquete aí que a gente vai subir agora. Quero muito saber se você esteve presente lá junto com a gente. Pedro, o que é essa live, Pedro? Essa live, de fato, ela não estava programada. Eu decidi fazer porque eu quero ajudar você a salvar o seu casamento. Eu quero demais te ajudar a você tomar uma decisão pelo seu casamento. Você sabia que a maioria dos casamentos que não são restaurados é porque não há uma decisão definitiva e não há uma decisão definitiva daquele que está lutando sozinho? Justamente porque ele não tem uma base de conhecimento, de entender como é possível convencer esse cônjuge do erro ou convencer esse cônjuge a perdoar e assim por diante. Nessa live você vai entender as bases do convencimento. Escreve isso aí, bases do convencimento. Pedro, por que você pede para eu escrever? Porque quando você escreve, você decora algumas palavrinhas-chave para você lembrar melhor do conteúdo. Beleza? Volta aí nessa enquete aí, para a gente saber. Tá ótimo. Depois só vê para dar um zoom para mim aqui. Então nessa live você vai entender as bases do convencimento, como convencer seu cônjuge que a separação é um erro e guiar ele ao arrependimento. Por que seu cônjuge decidiu ir embora? Né? Essa é uma pergunta. Talvez você pense assim, decidiu porque eu traí, decidiu porque eu gritava demais, decidiu porque eu briguei, decidiu ir embora porque conheceu outra pessoa, mas não é, irmão. Isso aí é só o resultado de alguns plantios feitos de forma bem errada. Escreve assim, cada plantio uma colheita, cada escolha uma renúncia. Você tem que entender isso, irmão, cada escolha uma renúncia. E muitos de vocês têm pensado em escolher o divórcio, em escolher abandonar, em escolher deixar para lá as coisas. Mas deixa eu te contar, essa escolha traz uma renúncia muito, mas muito grande. A renúncia de ter filhos, de fato, com um pai e uma mãe, isso, só por isso já vale muito a pena. A renúncia de não viver uma restauração e ter um casamento maravilhoso. Eu vejo pessoas dizendo assim, Pedro, mas sabe, o meu cônjuge me traiu. E o que acontece? Só para você entender uma coisa muito importante. Quando uma pessoa chega assim, Pedro, meu cônjuge me traiu, eu pego o casamento dela, eu olho para o casamento dela, vejo o contexto do casamento dela, através dela me explicando, eu fazendo algumas perguntas, e não tinha como dar outro resultado. Ou seja, se ela ir para outro casamento, sendo quem ela sempre foi, sabe o que vai acontecer? Vai dar exatamente no mesmo lugar. E você vai ter que, quando você vai para outro casamento, cerca de 70% dos segundos casamentos acabam em divórcio. Por que isso, Pedro? Porque você fica numa realidade imaginativa, que você acha que você vai achar outra pessoa e vai dar tudo certo. Não existe um casamento de 10, 15 anos que não viveu grandes crises. Não existe, irmão. Ah, Pedro, existe sim, fulano de tal. Pergunta para esse fulano de tal. Você vai ver que eles passaram por momentos muito, muito difíceis. Então a gente está querendo achar um cônjuge pronto, um cônjuge maravilhoso. O seu cônjuge, muitas vezes, que está aí perdido, ele fica pensando nisso. Ah, mas nada vai ter lá fora, eu vou encontrar uma pessoa. Ou talvez tenha encontrado uma pessoa e está achando que essa pessoa é perfeita. Vai se lascar daqui a alguns meses. A melhor escolha é restaurar o casamento. Escreve isso. A melhor escolha é restaurar o casamento. Na lógica, tá? Na lógica. Como assim na lógica, Pedro? Vamos lá. Primeiramente, Pedro, eu decidi me separar. Eu decidi acabar com tudo e chega, Pedro. Tá bom. Se você decidiu esse chega, primeiro, você está cheio de bloqueios emocionais. Você está cheio de dores e de angústias. Segundo ponto, essa decisão que você está tomando agora, ela vai te levar para um lugar ruim, sabe por quê? Porque você olhou para o seu cônjuge e você não entendeu ainda que o seu casamento chegou em um lugar, mais de 50% desse resultado é sua responsabilidade. Então, se for para outro do jeito que você está, irmão, a chance de dar errado é gigantesca, quase de 100%. Mas, Pedro, segundo casamento não é só 70%? Os outros 30%, você acha que aconteceu o que com eles? Você acha, não, esses 30% acharam, Pedro, o casamento perfeito? Não. Esses 30% só aconteceram uma coisa com eles. Eles entenderam que tem o mesmo problema do outro, mas agora chega. Vou lutar por esse aqui de novo. Agora, se você decidir se separar, Pedro, eu decidi. Então você entende que você precisa aprender muitas coisas antes de entrar em outro casamento. Segundo ponto,
você tem que se curar, porque acredite, não tem como terminar um casamento, irmão, dissolver uma família e não ter muitas dores e mágoas que você precisa salvar. Então, só para você fazer isso, você vai levar pelo menos um ano. Escuta o que eu estou te falando, para você de fato se curar, entrar em Deus, entender os erros, entender tudo que deu errado e etc, para você não errar de novo. Aí você vai começar a procurar outra pessoa. Aí você vai encontrar uma pessoa, e se você encontrar uma pessoa e já se casar com ela, a chance de você errar é quase de 100%. Então você tem que conhecer algumas para você ver uma que é um pouco melhor, e você começar a namorar essa pessoa. Mas se você está reclamando que talvez você até quer sair por conta de um adultério, lembre-se, você vai ficar pelo menos aí esse um ano e depois mais um ano conhecendo uma pessoa, pelo menos um ano conhecendo uma pessoa para se casar com ela. E provavelmente a maioria pode dar errado nesse namoro aí, porque você vai ver que a pessoa não era o que você estava esperando que fosse. Só que, e tem um detalhe, nesses 2 anos você não vai ter relação sexual. Porque é a mesma coisa de um adultério. Ter relação sexual fora de um casamento é a mesma coisa. Eu vejo muitas pessoas saindo de um casamento, não, me traiu, acabou, pra mim chega. Aí passa um mês, nem um mês, né? Passa um mês, passa uns dias, já tá transando com outro e nem casou. É o mesmo pecado. Por que eu tô te falando isso, irmão? Porque se a gente for usar a lógica, você vai entender que a restauração é a melhor escolha lógica. Agora, se a gente for para a palavra de Deus, se a gente for para a espiritualidade, esquece. Escreve assim, ó, restauração é o melhor caminho. Só que você precisa ter paciência, você precisa ter entendimento, você precisa viver o processo que precisa ser vivido. Beleza? Lembra que você também errou. Faz o seguinte, joga aí. Tem um comentário aqui, Pedro, só de ter participado das 2 lives e assistido o primeiro vídeo do resgate, já estamos voltando a conversar aos poucos. Glória a Deus por isso, irmão. Acontece, cara. Vocês viram o depoimento da Selma, né? 1 ano divorciada e não dava conta de se aproximar. Entrou no nosso curso, deu 3, 4 dias, já conseguiu marcar um jantar com o marido, foi maravilhoso. Então, não é que a gente faz milagre, irmão, é que a gente é o nosso trabalho. A gente trabalha com muitos casamentos. Então a gente sabe o que funciona, o que não funciona, o que dá certo, o que não dá certo. Mas existe um poder muito grande na sua decisão. A hora que você decide, nada te para, você vai até o final, até onde tem que ir. Pensa no seu casamento aí, você cometeu erros aí, não cometeu? Diga pelo menos um erro, vai, pelo menos um erro que você cometeu no casamento, bota aí nos comentários. Lembra de um, pelo menos. Pedro, por que o meu cônjuge ele tá com essa dificuldade de voltar para perto? Pensa num amigo ou um parente seu que errou com você. Pensa nesse parente ou amigo que errou com você. Pensa nisso. Pensa nele aí. Pensa um parente ou um amigo que ele errou com você e que você se sente mal quando você está na presença dele. Pensa numa pessoa, talvez um parente, um irmão, um primo. Sabe, essas festas de fim de ano aqui você já vai conseguir lembrar. Quem é que você vai encontrar lá nas festas da família que você não gosta, que você não quer ficar perto? Você não quer ficar perto. Lembra aí, vai ter alguém, provavelmente. Raramente não tem, muito raramente. Primeiro motivo de você sentir esse ranço. Por que você sente esse ranço dessa pessoa que você não quer, se sente mal perto dele? Por que você sente esse ranço? Primeiro, porque essa pessoa errou com você. Ela errou com você. Primeiro motivo. Sabe o segundo motivo que você sente esse ranço tão grande? Por quê? Porque você sabe que essa pessoa não se arrependeu verdadeiramente do que ela fez contra você. Dá pra ver nos olhos da pessoa, não dá? Que a pessoa até vem te cumprimentar e tal, mas você sabe que ela não se arrependeu do que ela falou, do que ela fez, do que ela te prejudicou. Já aconteceu com algum de vocês aí? Escreve eu, pra eu saber. Já aconteceu com algum de vocês aí? Escreve eu. Pedro, mas como assim? É exatamente o que está acontecendo com o seu cônjuge, com você. O seu cônjuge, você errou com ele. E o mais importante de tudo é que ele olha para você e pensa que você não se arrependeu verdadeiramente. Sabe por quê? Porque a verdade é que você não se arrependeu verdadeiramente dos seus erros. Talvez seu cônjuge tenha errado erros maiores do que o seu, mas o que acontece é que ele pega um monte de erro seu do passado, coisas que até vocês já passaram por cima, ele junta tudo e joga. Tô indo embora por causa disso. Porque ele precisa levantar essas bandeiras para ele justificar a saída dele. Só que não deixa de ser verdade. Quantas pessoas comentando aí, ó, eu. Então, entenda isso. Primeiro ponto para você entender sobre como convencer o seu cônjuge a se reaproximar dele. Entenda que o seu
cônjuge tem ranço de você porque ele olha para você primeiramente e não acredita na sua mudança. Quem de vocês aí, o cônjuge, já disse escancaradamente assim, eu não acredito na sua mudança? Escreve mudança aí. Seu cônjuge disse que você está mudando só para manipular ele, que essa mudança sua não vai durar, que é tudo mentira, você fala que mudou, ele não acredita. Escreve aí, mudança, para eu saber. Manda isso aí nos comentários. Sabe o que? Sabe por que é um poder muito grande em você fazer um curso, uma mentoria, que seja específica para o seu caso? Porque se eu faço um curso sobre casamento, restauração de casamento, não funciona para o seu caso. Olha aí nos comentários, percebe tudo que eu pergunto, eu sei a resposta de vocês? Eu sei que está acontecendo com todo mundo aí? Uma coisinha ou outra não está acontecendo com um, mas a maioria acontece com todos. A gigantesca maioria acontece com todos. Olha aí quantas pessoas comentando mudança, ó. Mudança, 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 mudança. Então, eu sou um dos únicos que se levantou para de fato conseguir ajudar pessoas como você, que está lutando sozinho pelo seu casamento e está nesse contexto. Então eu tenho o caminho, trilhei o caminho para isso. Só que entende o que eu vou te dizer agora. A mudança, ela tem cheiro, comenta isso. A mudança tem cheiro. Ela tem cheiro, irmão, como tem cheiro. Deixa eu te contar uma coisa. A minha esposa, ela desconfiava de mim de uma forma doentia no início do nosso casamento. Doentia, velho. Doentia. Como assim doentia, Pedro? Doentia para qualquer um que vesse. Só que tinha fundamentos, tinha raízes. Quando eu de fato me arrependi, e por muito tempo, cara, eu ficava afastado, porque eu era muito perdido, fazia muita cagada no início do nosso casamento. Então, nem a Deus eu conhecia, né? Mas o que acontecia? Tinha vários momentos, irmão, que eu não queria mesmo. Não é que eu não queria fazer sacanagem, eu não queria fazer bagunça, eu não queria fazer cagada, eu não queria. E eu falava pra ela, ó, eu de fato não vou fazer mais, não vou. Beleza? E de fato eu não queria fazer e não estava fazendo. Só que aí a desconfiança dela não parava, cara. Não parava. Por quê, Pedro? Porque eu não fazia, mas parecia que eu fazia. Eu não fazia, mas eu andava com quem fazia. Eu não fazia, mas tivesse a oportunidade mesmo e a tentação, eu faria. O dia que de fato eu me transformei e mudei, irmão, essa mulher começou a confiar em mim de uma maneira que eu de fato fiquei assustado e assombrado. Porque a mudança, ela tem cheiro. Porém, para o outro sentir esse cheiro, existem algumas técnicas, alguns caminhos que você pode fazer para transparecer, além de ter uma mudança definitiva. Pedro, eu mudei, Pedro. Não, você não mudou, irmão. Pedro, eu tenho certeza que eu mudei. Não, você não conhece o ser humano. Você não conhece a ti mesmo. Não conhece. Você deu o primeiro passo. Você está decidido a mudar. Você está decidido a ser diferente. Mas o que de fato vai transformar você é uma experiência de caminho. Lembra, existe uma experiência de porta, eu comparei até com os legendários. Legendários, esse movimento está muito em alta aí, é uma experiência de porta. A pessoa vai para lá, irmão, e ela volta assim, eu mudei, eu estou decidido mudar. Pronto, para mim chega, eu sou uma outra pessoa agora. Só que eu recebo muitos relatos, principalmente de mulheres, né, que eu atendo. Ah, Pedro, meu marido foi pro legendário, mas passou 15 dias, voltou a ser quem era. Passou um mês, voltou a ser quem era. Por quê? Porque 3 dias não resolve, 3 dias não transforma ninguém, nem convence ninguém de nada. O que resolve é uma experiência de caminho, uma experiência mais longa, de início, meio e fim. Escreve assim, a restauração tem início, meio e fim. Então escuta uma coisa, a única coisa que muda de verdade, irmão, é uma experiência de caminho. Então você precisa entender essa experiência e você se engana se você acha que uma experiência de porta vai transformar você ou o seu casamento. Eu sei que é o que você não queria ouvir, cara, porque a nossa geração é assim. Sabe qual um dos cursos mais vendidos sobre relacionamento, casamento? Restaure o seu casamento em 3 dias. O povo gosta de ser enganado, né? Gosta, não gosta? Restaure o seu casamento em 3 dias, irmão. Então, começa a ter nas coisas aquilo que o povo quer. A minha mensagem é mais complicada de ser entregue porque eu não falo o que você quer ouvir, eu falo o que você precisa. Eu não estou nem aí para sua emoção de, eu queria... Eu não vou te enganar, cara. Precisa de um processo. Não precisa ser difícil, porque é simples, e não precisa durar meses e meses, porque dá para ser curto. Mas em 3 dias, irmão, em 1 semana, em 2, restaurar o casamento por completo, não tem como.
Só que você precisa entender que o seu cônjuge, ele já te amou um dia, certo? Hoje ele diz não amar mais. O que mudou? Ele chegou à conclusão que você não é a pessoa que ele amou um dia. E o problema é que isso é verdade. É ou não é? Sim ou não? Comenta aí. Sim ou não? Mas é justamente por isso que é reversível, porque a única coisa que está no caminho é a sua mudança. A sua mudança genuína e saber transparecer isso e convencer ele não só da mudança, mas dos erros dele também. Mas como ele chegou à conclusão, existe um período de prova, que pode levar anos ou semanas. Depende da maneira que você age. Você viu o comentário aqui do aluno, acabou de entrar aqui e já está conseguindo resultado. Por quê, Pedro? Porque quando você faz, o problema é errar, cara. E quando é que você erra? Quando você não sabe acertar. E a hora que você comete um erro, quando se trata de uma restauração de um casamento, irmão, isso atrasa meses. Um erro. Como é que você sabe, Pedro? Porque eu já ajudei muita gente. Principalmente em mentorias particulares, eu já peguei pessoas que estavam assim, ó, começou o cônjuge voltando, dizendo que ama, aí ela vai lá e dá uma cagada de um erro gigantesco, do mesmo erro que separou eles. Irmão, joga pra frente, demora 3 meses para voltar no mesmo lugar que estava de novo. É assustador isso. Por que, Pedro, é tão grave assim? Porque a pessoa decidiu sair, irmão, por conta de alguns defeitos e erros. Aí você vai lá, em pouquíssimo tempo, pratica de novo. Nem deu tempo de transformar o outro para ele entender que as coisas dependem de um processo também. E às vezes você vai escorregar aqui ou ali. Só que entende, depende da sua capacidade de diálogo, influência, controle emocional e conhecimento matrimonial. Tudo se resume na qualidade e intensidade das interações suas e da prova de mudança. O resgate, por exemplo, que a gente está aberto a inscrição, ele foi construído não apenas para você saber o que fazer, mas para você fazer o mais rápido possível em 7 semanas. Tudo se resume na sua capacidade de convencimento, irmão, mas isso não se aprende em uma única aula. Você precisa de algumas horas de aula sobre isso. Você precisa, de fato, saber convencer o outro, tentando... Você precisa ter conhecimento do erro em questão. Quem de vocês aí está viciado em pornografia, por exemplo? Vou falar para você sobre isso. Quem de você está viciado em pornografia? Dá conta de assumir aí ou não? Quem está viciado em pornografia? Escreve aí. Eu estou. Bora? Tem gente de coragem aí? A palavra diz assim, confessai-vos uns aos outros para que sejais curados. Dá conta de confessar isso ou não? Manda aí. Manda aí. Você dá conta? Manda aí, Pedro. Eu tô viciado em pornografia. Só que se você está viciado em pornografia, sempre tem corajosos que enviam aí. Tem muitos de vocês que estão viciados, viu? Muitos. Muitos que estão. Você que está viciado em pornografia e não consegue sair, minha pergunta para você é o seguinte, meu desafio para você é, me convence a parar. Me convence você, convence a mim de parar com a pornografia. Me convence aí. Você não vai conseguir falar mais que 30 segundos, irmão. Você não vai conseguir falar mais que 1 minuto. Vocês que já são aluno, volta nessa enquete aí. Você está dentro do resgate já ou não está? Para eu saber quantos alunos a gente tem aqui. Vota aí, importante o seu voto. Você que está dentro, vota aí. Se você não está, você vota também. Por que eu estou te falando isso? Porque você não vai conseguir convencer o seu cônjuge de nada, irmão, se você não consegue nem se convencer. Porque você acha que as pessoas, presta atenção, você acha que as pessoas devem mudar sabendo apenas a proibição das coisas. Não vão mudar, irmão. Sabe, eu tenho um chamado do que eu faço, mas também eu gosto muito de evangelizar as pessoas. E quando eu vou evangelizar as pessoas e muitas vezes doutrinar, eu tenho muita compaixão, sabia? Eu pego pessoas saindo de um vício e etc, e elas estão lutando. Poxa, Pedro, não consigo, eu tenho compaixão, porque eu sei por que ela não consegue. Falta um nível de entendimento nela que ela precisa ter e ela não tem, por isso que não consegue. Então, você fica muito angustiado com você e com o seu cônjuge, porque você fala assim, você precisa mudar, você sabe que está errado, isso aqui está errado, você tem que mudar. Não adianta, amigo, estar errado não muda, a pessoa precisa saber o nível de profundidade que isso faz mal para ela e faz mal também para os outros ao redor dela. Entende isso? Então, isso impacta muito até mesmo na criação dos seus filhos. Você precisa saber convencer a pessoa a parar com a pornografia. Como, Pedro? Como é que eu paro com a pornografia? Vou te mostrar, só para você entender. Não adianta eu chegar e te falar para você assim, ó,
pornografia do diabo. Reinaldo, pega comigo. Pornografia do diabo. Ó, pornografia do diabo. Ó, você vai pro inferno se você continuar consumindo pornografia. Nossa, você tá me machucando. Não, volta um pouquinho, Reinaldo. Nas causas aí da cobiça, beleza. Então, não adianta eu falar isso pra vocês, você já sabe. Seu cônjuge já sabe também. O que é certo e errado, irmão, todos nós sabemos. Quantas coisas da sua vida, o seu pai e sua mãe te ensinou, você viu na igreja, você fez errado do mesmo jeito. Você sabe que é errado e continua fazendo. Para pra pensar nisso, velho. Por que as pessoas continuam, Pedro? Porque elas não têm entendimento das consequências e das recompensas. Eles não têm entendimento. Eu falei isso na live de ontem, mas você que está viciado aí fala assim, Pedro, eu estou viciado e não consigo sair. É mentira, cara, é porque você não sabe o tanto que faz mal. Vou te explicar. Primeiro, meu irmão, você nunca vai sair da pornografia enquanto você não sair da cobiça. Você nunca vai sair do adultério ou da pornografia enquanto você não sair da cobiça. Por quê? Porque os olhos são a janela da alma. A sua mente, ela não separa o que é real do que é imaginário. Ela não separa o que é real do que é imaginário. E se ela não separa o que é real do que é imaginário, você sente do mesmo jeito. Você é um espírito, possui uma alma. Sabe que a sua alma vai ser salva ou não? Sabe que a sua alma está ligada às suas emoções e à sua mente, ao seu entendimento. Então você é isso. Entende? Isso faz parte de você. E é o que você vai levar na salvação ou não. Então, se você está vivendo com seus olhos, você está vivendo a sua alma. Meu irmão, eu fico abismado de ver pessoas que estão reclamando que o cônjuge traiu elas, que é um absurdo, e elas consumiram muita pornografia no casamento. Irmão, você é tão adúltero quanto o outro. É tão adúltero quanto o outro. Ah, Pedro, eu não acho, porque você não é cristão, pô. Porque Jesus disse, se você olhar com desejo impuro no coração, com intenção impura, já adulterou com ela. Por quê? Porque importa o que está passando na sua mente. Então, se você, enquanto você não controlar seus olhos, a hora que você cobiça, seja no celular, seja na academia, seja na pornografia, seja andando na rua, quando você cobiça, irmão, você se esvazia espiritualmente. Você ativa a sua carne, sua testosterona sobe, seu libido sobe. Esquece, você vai levar. É tão louco que se você deseja com intenção impura, já adulterou com ela, porque de fato já foi na mente. Mas sabe o que é o louco? Que se você é alguém que fica cobiçando, desejando, você não vai conseguir fazer isso por muito tempo sem fazer isso na vida real. Entende isso? Quando você entra nessa cobiça, quando você entra em estado de excitação, o seu córtex, que é onde fica a sua razão, o certo e o errado a se fazer, ele desativa, você sabia disso? Ele desativa. Já deve ter acontecido com vocês aí, de ter se masturbado, e quando acabou, a hora que acaba, velho, o peso na consciência vem. Vocês que estão viciados em pornografia aí, acontece isso com você ou não? Sim ou não? Comenta aí, se acontece isso com você, sim ou não? Por que isso está acontecendo, Pedro? Porque quando você começa a cobiçar, você começa a perder a sua razão. E a hora que você começa a perder a sua razão, que é essa parte que contém os seus impulsos, irmão, é só você no seu instinto primitivo. Você vai se lascar, você vai viver caindo. Então, você tem que parar de querer parar de consumir pornografia. Antes de tudo, você tem que parar de cobiçar, cuidar dos seus olhos. Olha, todo mundo dizendo que sim. Você que é viciado em pornografia, em adultério, você é viciado em algo chamado efeito novidade, que eu chamo de efeito novidade. Você não está viciado em pornografia, irmão, você está viciado no que é novo, você está viciado no que é proibido. Essa sensação que você está viciado, sabe o que acontece com você? Essa sensação, ela não existe no casamento. Ela não existe no casamento. Se eu, com toda a espiritualidade que eu tenho, a minha esposa também, se a gente pega e liga uma pornografia, o nosso tesão vai virar um regaço lá em cima. A gente não sente esse tesão, no mais bruto da palavra para você entender, um com o outro. A gente sente prazer, a gente sente paixão, a gente sente amor, a gente sente tudo que é santo. Mas esse tipo de prazer que só vem com novidade, só vem com profano, não se aplica no casamento. Aí você começa a viciar nisso, você começa a perder a atração pela sua esposa. Você começa a perder a atração pelo seu marido. 100% vai acontecer. Aí você começa a querer fazer lá fora.
Aí você começa muitas vezes a querer envolver a pornografia no casamento, ou você começa a querer fazer isso na vida real, começar a fazer uma suruba. Vixe, o que tem de caso assim, você não tem noção. Você não tem noção. É muito, realmente muito. Então esse efeito novidade só vai levar você para um lugar maior. Você que está viciado em pornografia, experimenta pegar um vídeo, baixar um vídeo e só assistir ele. Dentro de 10, 15 dias, irmão, você não vai querer mais consumir. Por quê? Porque vai virar normal de tanto que você consumiu esse determinado vídeo. Talvez você já tenha passado por isso. Você quer outro, você quer outro. Tanto é quando as pessoas se masturbam, o que elas fazem? Elas pegam e é um vídeo, assiste um pouquinho, vai para outro, vai para outro, vai para outro, vai para outro, vai para outro. Em 5 minutos assiste 10 vídeos diferentes. É ou não é? Então entenda isso. Agora, Pedro, como é que eu saio disso? Imagine que é a sua filha, cara. Eu não tenho filho, imagina que você tenha. Porque todas essas mulheres que estão lá, imagina que é seu filho. Inclusive, irmão, se você não se arrepende dessas coisas, pula para a próxima geração, viu? Escuta o que eu estou te falando. Há um plantio e uma colheita. Mas imagine que é a sua filha, imagine que é o seu filho, porque é uma filha e um filho de outras pessoas, e tem muitas filhas e filhos de Deus também, nesses vídeos que você está assistindo. Você, cada acesso que você dá, você investe em prostituição. Você é um financiador de uma das coisas mais diabólicas que existem na Terra. Uma das mais diabólicas que existem na Terra. Que mais destroem as pessoas espiritualmente. Destroem casamento, vidas, purezas, virgindade. É assustador. E você é um financiador disso. Com isso, você perde a sensibilidade pelo prazer natural. Você perde a sensibilidade pelo prazer natural. Esse nível de dopamina que você recebe, irmão, leva você para um patamar absurdo. Quem de vocês aí que estava envolvido com pornografia e agora que ouviu o que eu acabei de falar aqui, você tem certeza que você não vai fazer mais? Escreve assim: a partir de hoje acabou. Se depois que você me ouviu falar isso, te deu um choque de realidade, você fala assim, a partir de agora acabou. Escreve aí, a partir de agora acabou. Pedro, por que você está falando sobre isso? Eu não estou com esse problema. Eu estou falando sobre isso, primeiro, para você entender muito sobre o que acontece da perversidade sexual das pessoas. E segundo, para você entender que você não tem capacidade de convencer o seu cônjuge, porque te falta conhecimento. Olha quantas pessoas escrevendo aí, a partir de hoje acabou, acabou, acabou. Sabe por quê? Discernimento. Eu poderia continuar falando sobre pornografia aqui e perversidade sexual por 1 hora. Só que eu não vou esgotar o assunto aqui. Mas percebe que o seu casamento deu muito errado porque você não tem essa habilidade? Que isso é uma habilidade além de ser base de conhecimento? Percebe o quão louco é você falar para o seu cônjuge assim, para de consumir pornografia, irmão? Ele precisa entender, precisa compreender o quão desgraçado e ruim para ele é isso. Porque as pessoas que são viciadas nisso, eles pensam assim, cara, é só um pecadinho. Um pecadinho, irmão, você acaba com a tua vida, tira o prazer do que é natural. Você começa a não ter prazer nem no abraço dos filhos mais. Você perde o prazer em tudo. Você fica insensível. Tá entendendo isso? Não é pelo prazer, é pela desobediência. Você tem tudo o que precisa de atrito sexual com seu cônjuge. Pode rodar comigo, Reinaldo. Escuta bem o que eu vou te dizer. Escuta bem o que eu vou te dizer. Você está entendendo? É nessa pessoa que eu te transformo lá dentro do resgate. É nessa pessoa que eu quero te transformar, irmão. É essa pessoa que vai salvar o seu casamento. Não sou eu que vou salvar o seu casamento. Não é o vizinho. Não é Deus. É você que vai salvar. Mas como assim, Pedro? Não é você não, irmão. Sou eu através de você. É Deus através de você. Só que a base é em você. Entenda, existe um potencial gigantesco em você de ser um restaurador de famílias e começar pela tua. Só que você não vai conseguir com um conhecimentozinho raso. O seu cônjuge, primeiramente, ele precisa entender que você é uma pessoa que vale a pena ficar. Sabe por que a maioria dos cônjuges de vocês tem abandonado? Vocês? Porque está acontecendo assim, foi tanta discussão, tanta briga, tanto problema, tanto desgosto que ele teve com você, que o que acontece é o seguinte: ele olha para você, ele enxerga você como um barraquinho de papelão, um barraco de papelão, com chão de terra, chovendo dentro. Ele enxerga você assim.
E a hora que ele olha para fora, às vezes ele tá vendo uma ponte lá. Só que ele fala assim, cara, melhor morar embaixo dessa ponte que não chove. Melhor morar embaixo dessa ponte que não tem angústia, pelo menos eu tô em paz. Quem de vocês ouviu do cônjuge de vocês que longe de você ele tá em paz? Escreve paz aí. Quem de vocês ouviu isso? Que longe de você ele tá em paz. E não é só a questão da paz. É a questão que ele olha para fora e ele fala assim, cara, qualquer coisa é melhor que isso. Isso aqui é só angústia, é só dor, é só sofrimento. Tá entendendo? Então existe um processo de convencimento que antes de qualquer coisa, você tem que derrubar esse barraco e começar a construir uma mansão e conseguir mostrar essa mansão para o seu cônjuge. E existem técnicas para isso. E a hora que seu cônjuge olha para essa mansão, aí ele vai olhar para os barracos lá fora e vai falar assim, não, compensa ficar aqui. Ó, quantas pessoas escrevendo paz. Eu sei exatamente o que está acontecendo aí, irmão, e eu sou uma pessoa que consegue levar você para onde você quer, mas você precisa confiar e dar um passo em direção para viver uma experiência de caminho. Por favor, seu casamento tem tudo para dar certo, não pense o contrário. Não interessa o que seu cônjuge já disse para você ou deixa de dizer. Tem outras pessoas que têm outro problema. Além do cônjuge não acreditar nas suas mudanças, o cônjuge está apaixonado por outra pessoa e pelo prazer do mundo. Mas o que mantém ele lá é a certeza que você é uma péssima opção. Você precisa ser resistente. Reinaldo, atenção aí. Você precisa ser resistente, irmão. E para isso você tem que desenvolver o emocional e a fé. E você precisa ser persuasivo, dominar a solução dos problemas no casamento. Existe um muro entre vocês, irmão. E esse muro só se quebra com resistência. Escreve assim, eu decido ser resistente e perseverante. Sabe uma coisa que acontece muito antes da restauração? Porque existe um padrão, a gente tem muitos casos, então você consegue ver padrões. Normalmente a restauração, irmão, acontece depois de uma grande briga, de uma grande ofensa. Você acredita? É assustador. Tipo assim, o seu cônjuge te manda uma mensagem, agora acabou, chega. Obviamente depois que você inicia um processo. Acabou, chega, acabou, sobe da minha vida, eu quero divórcio, ou ele bota pra arrebentar. Você é horrível, eu odeio você, pá, 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 pá. Aí passa 3 dias, ele começa a se aproximar. Por que isso, Pedro? Porque com as habilidades que a gente ensina, eles aprendem a converter o ataque em quebrantamento. E como de repente o outro volta. Só que essa volta normalmente vem depois desse tranco, sabe por quê também? Porque a hora que você aprende a recepcionar o tranco e converter, o outro vai lá te dar uma pancada e você ama, e você acerta, e você fala as palavras certas, a pessoa fala assim, caramba, que pessoa é essa, bicho? Eu preciso voltar. É assustador. Eu diria para você assim, que em 70% dos casamentos que restauram nesse contexto, acontece assim. Vem uma pancadaria que você fala assim, agora acabou, agora já era. Passa 2, 3 dias, uma semana, ele começa a se aproximar de novo. Justamente porque há essa comprovação nesse momento. Existe um filme chamado A Prova de Fogo. Quem já assistiu? Escreve aí, eu já assisti. Filme legal, aconselho você a assistir. É um filme, tá? É um filme. Possui muitas falhas lá dentro, coisas que não se aplicam na vida real. Mas vale a pena você assistir. Não vai querer, eu vou praticar isso que vai dar certo. Não é assim, não. Só que tem algo muito interessante lá. Tem algo muito interessante. Por que, Pedro, que não dá certo se eu aplicar o filme na vida? Porque tudo que é filme não dá certo de aplicar na vida. Tudo, de qualquer coisa. Porque se você não for preparado, você vai errar nas interações. Assim como tem acontecido aí. Comenta assim, ó. Sem preparo não funciona. Comenta aí. Sem preparo não funciona. E o que acontece nesse filme? Chega um momento que o cara, ele é um bombeiro, né? Você assistiu, mas eu duvido que você conseguiu sacar isso. Dessa maneira que eu vou te falar. Esse cara, ele era um bombeiro. E ele guardava dinheiro a vida inteira para comprar um barco, uma lancha. Era o sonho dele. Inclusive, ele brigava com a mulher por causa disso. Mas ele ficou anos guardando dinheiro. E aí a mulher separou, ele começou a fazer atitudes, etc. E nada mudava, né? Nada comprovava.
Aí ele ficou sabendo que a mãe dela e o pai dela estavam precisando, de uma cama de hospital, outro de uma cadeira de roda especial, a cama especial também. Ele ficou sabendo disso e ele fez uma doação. Anonimamente. Essa mulher achou até que era o novo amante dela. Mas daqui a pouco ela descobriu. Quando ela descobriu, ela decidiu voltar correndo para ele. Por quê? Porque ela fez uma ação que testificava a mudança dele. O cara pegou o sonho da vida dele e torrou tudo numa única transação. Doido, né? Doido. Guarda isso aí. Pedro, como saber se eu consigo mudar? Se meu cônjuge consegue mudar? Você precisa entender o que eu vou te ensinar agora. Preste bem atenção, tá? Bem atenção. Cada interação e convencimento que você vai praticando com o seu cônjuge, começa a acontecer uma sinapse neural na sua mente. Quem estava na live de ontem viu a imagem da sinapse neural. O que é a sinapse neural, Pedro? Toda hora que você está aprendendo algo novo, os seus neurônios aqui começam a interagir, começam a soltar como se fossem raízes, assim, ó, eles começam a se conectar. Isso é comprovação científica. Eles começam a se formar. Cada nova coisa que você aprende, você está aqui agora e a sua mente está acontecendo várias sinapses neurais aí. Então, cada interação que você vai tendo, ele vai transformando a visão que o seu cônjuge tem de você, a visão que o seu cônjuge tem dele, a visão do seu cônjuge do futuro. É a quantidade de interação feita da maneira correta que muda completamente. Ah, Pedro, eu não acredito nisso, porque você é maluco. Como assim, Pedro? O seu cônjuge não quis se casar com você, amigo? Ele não estava decidido. O que aconteceu com ele que ele virou o contrário? O querer muda. Eu falo isso e tem que ficar repetindo, porque é difícil descer no coração de quem está passando por isso, eu sei. Porque quando seu cônjuge estava querendo você, o inferno e todas as outras influências não estavam nem aí porque ele tinha decidido. Até convencer e conseguir tirar ele daí. Você tem o mesmo poder. Você só precisa entender, acreditar isso e aprender o que você precisa aprender. O resgate ele não é um simples curso de restauração. Ele tem a base de te ensinar a convencer seu cônjuge. Você não encontra isso em lugar nenhum, meu irmão. Por quê, Pedro? Porque ninguém quer mexer com esse público que você se encaixa hoje. Porque é o público mais pessimista que tem, irmão. Mas Deus me confiou essa missão de uma forma muito clara e eu não nego aquilo que o Senhor colocou para fazer. Eu entendi que se eu tivesse alguém, de fato, para me ensinar o que eu ensino quando o nosso casamento estava destruído, irmão, que a gente levou praticamente 5 anos para restaurar, não levava 2 meses. Eu tenho clareza disso, porque eu sei todo o processo que eu errei e as coisas que a gente deixou de acertar. É triste isso, eu fico maluco, eu tenho vontade de chacoalhar e falar assim, pelo amor de Deus, entra no barco, senão você fica no meio desse caminho aí e provavelmente vai dar errado, porque você vai desistir no longo prazo. Imagina se você tivesse em 10 anos restaurado seu casamento, ajudado milhares de pessoas a serem restauradas e pegasse todo esse conhecimento, toda a parte que realmente funciona e resumisse de uma forma didática e aplicável. Isso é o resgate. Você pode pegar o que eu me lasquei e trabalhei toda a minha vida, compactado em 7 semanas para você de fato alcançar o que você precisa alcançar. É isso que é o resgate. Escuta, só tem casos que demora muito porque as pessoas erram muito e agem pouco. É como você montar uma hamburgueria sem conhecimento. Em 10 anos, entre erros e acertos, você consegue faturar 200 mil por mês. E isso se você não quebrar. Agora, se você pega o cara que tem uma hamburgueria há 10 anos, que já fatura isso, e faz um treinamento com ele, em 1 mês você vai começar a faturar 200 mil. É simples assim. É fácil? Não é fácil, é trabalho, é dedicação, mas é simples assim. É replicar o que funciona. Por que você acha que tudo que eu pergunto aqui eu sei a sua resposta? Como é que você acha que eu sei que em todos vocês estão vendo raiva no olho do cônjuge de vocês? Como é que você acha que eu sei que eles já externalizaram para a maioria de vocês que agora eles estão se sentindo em paz? E assim por diante. Por conta do apanhado de experiência que a gente tem, irmão. Para de querer sozinho, de querer fazer sozinho. Para de uma vez por todas com isso. Se essa vontade de restaurar está no seu coração, não provém de você nem do diabo, irmão, mas sim de Deus. Isso é um chamado, presta atenção. Isso é um chamado. E chamado significa entre em ação, se dedique, se movimente, aprenda o que precisa e execute. É isso que significa chamado, irmão. Ah, Pedro, eu tenho um chamado para cantar.
Ah, eu tenho um chamado para pregar a palavra. Eu tenho um chamado para empreender. Você acha que é só teu chamado? Tem um chamado para empreender e não vai atrás de aprender, atrás de estudar, atrás de se capacitar, atrás de agir, de se movimentar. Você não vai viver o seu chamado. Tem um chamado no seu coração, mas por se tratar de casamento, você tem uma crença maluca na cabeça de que vai acontecer sem competência. Não, não vai. Para de querer entender todo o caminho. Se você está sentindo o empurrão para agir, só vai. Imagine se o seu pastor ou seu padre, alguém que você admira muito, chama você para uma missão muito importante. Imagina que essa pessoa que você admira demais na terra te chama para algo. Você ia se sentir feliz por essa pessoa tão importante ter te chamado. Você ia se sentir contente e alegre. Mas deixa eu te contar, quem está te chamando é Deus, irmão. Se alegre com isso. Confie nesse chamado. Mas você precisa largar a mão de querer estar confortável. O chamado, ele é desconfortável, porque você está sendo chamado para um próximo nível. Um chamado é sempre levando você para um próximo nível. E não existe próximo nível que não seja desafiador. Escreve assim, chega de conforto. Chega de conforto, irmão. Não quer dizer que precisa ser difícil. O que você precisa sair é do conforto seu da estagnação. O conforto seu de não entrar em um movimento de aprendizado. Quando eu falo do resgate, você fala, nossa, mas é difícil, é nada, irmão. Libera uma aula por dia. Você só precisa assistir essa aula e praticar o que é falado nela. Só isso. Um passo depois do outro. Um passo, e sua cabeça vai se desligar. Você não precisa mais o que eu faço, o que eu falo, o que eu deixo de fazer e ficar essa cabeça rodando. Não precisa mais. É só o que você precisa fazer, seguir o passo a passo de início, meio e fim. Então não existe próximo nível que não seja desafiador. Entenda, Deus chama cada um para uma missão. E durante a vida são várias missões. São várias. Eu e minha esposa, a gente foi chamado para restaurar nosso casamento. Depois fomos chamados para restaurar outros. Deus colocou em nós a missão de construir um caminho. A palavra diz que Deus desperta o querer e também o realizar. Eu falei isso na live de ontem. Desperta o querer e também realizar. O querer já está aí no seu coração. E o resgate, ele é a forma de você realizar. Mas Pedro, qual que é a garantia? A garantia é Deus te chamando no teu coração. Mas e o caminho, Pedro? E o realizar? Como é que eu sei que esse é o caminho? Olha os nossos frutos, irmão. Olha da onde a gente saiu. Nosso casamento já teve adultério, irmão, teve drogas, teve embriaguez, teve pornografia, teve grosseria, teve ofensa, teve meses sem conversar, teve muita falta de sexo, teve tudo que você pode imaginar aí no seu. Então olha para onde a gente saiu, para onde a gente chegou, olha todos os casamentos que a gente já ajudou. Veja os vícios que a gente deixou para trás. Pedro, mas você vê inclusive, Pedro, será que é o caminho? Você vê a gente falando de Deus e versículo toda hora, irmão. Eu renego todos os caminhos que sejam contrários aos caminhos de Deus. Eu vejo pessoas, Pedro, o que você acha de eu dar um gelo no meu cônjuge? Eu falei, me mostra uma base bíblica. Pedro, mas funciona com um namoradinho, velho. Quem de vocês aí praticou o contato zero e arrebentou com o seu casamento? Escreve aí, contato zero. Quem de vocês praticou o contato zero e fez um mal terrível pro seu casamento? Escreve aí, contato zero. Manda aí. Por favor, se você fez isso e deu errado, comenta aí, contato zero. Então, irmão, não tem como você duvidar que nós somos o caminho que Deus preparou para você. Porque a gente faz tudo isso com muito temor e mergulhado nele. Para de querer fazer as coisas tendo certeza de conforto. Olha isso aí, ó, contato zero, contato zero, meu terrível. Eu tô fazendo, para. Contato zero, olha isso aí. Contato zero, olha isso aí. Eu sei onde você está errando, amigo. Eu sei o que vai dar certo, eu sei o que vai dar errado. Escuta o que eu vou te falar. Pedro, por que o contato zero dá errado? Porque não é bíblico, você fica ouvindo aí... coachzinho de namorico, de sedução, não funciona. Você tem um casamento, você tem uma aliança em Deus. Ande em cima da palavra, senão você vai se lascar. Para de usar estratégia do diabo, Para com isso.
Anda num caminho que é um caminho de Deus, senão não vai funcionar, amigo. Não vai funcionar, vai piorar pra caramba. Só que entenda, quando você é chamado para algo maior, crescer, conquistar, salvar alguém, que essa é a sua missão. Salvar alguém. Tomar de volta pessoas que o inferno tomou. Não existe fazer isso com conforto. Você precisa de fato ir para a guerra. Tomar de volta aquilo que é seu. Aí sim você vai ter conforto. Depois de conquistar, você vai ter conforto. A palavra diz que o reino de Deus é tomado pela força. Sabia disso? Quer viver o reino na terra, irmão? Exerça a autoridade. Escreve assim: eu vou exercer a autoridade. Irmão, a linguagem de Deus não é dó. O mundo não tem dó de coitadismo. Você vai ver Deus falando mais de 300 vezes. Não temas, seja forte e corajoso, vá. Porque você fica muitas vezes abalado. Está na hora de você entender que existe aí dentro de você um poder que precisa ser ativado. Mas para isso você precisa de ajuda e de movimento. O que mais você quer que eu te provo para falar para você? Você já entendeu. Você precisa desse caminho. Está escrito: sem fé é impossível agradar a Deus, irmão. É impossível. E Pedro, e como exercer fé? Escuta, toda vez que você precisar exercer fé, sabe o que vai vir nesse momento? Dúvida e medo. Todas as vezes que você precisar exercer fé, sabe o que vai vir nesse momento? Dúvida e medo. Todas as vezes. Que são os impeditivos da fé. Vai para cima, irmão, não recua. A gente vai restaurar a sua família juntos. A gente vai restaurar a sua família juntos. Está na hora de você andar no caminho que funciona. É da sua família que a gente está falando. Eu vou abrir a oportunidade de você fazer sua inscrição agora e receber todos os bônus, como eu deixei liberado ontem. Todos os bônus. Mas Pedro, e se não funcionar? Não tem como, amigo. O único jeito de não funcionar é você desistindo. E nós não vamos deixar isso acontecer. Como você não vai deixar isso acontecer, Pedro? Porque todo dia é uma aula liberada. Você vai entrar dentro de um grupo que eu mando áudio todo dia às 6 horas da manhã para te empurrar. A gente tem live ao vivo toda semana. Toda semana. Então para de ter a mente dividida, irmão. 1 segundo de decisão, 1 segundo de decisão de tocar o link, fazer a sua inscrição, vai mudar o seu destino. Entende isso? O que o resgate vai fazer para você? Dá uma olhada nisso. São 7 semanas, você já sabe, roda para mim. São 7 semanas que você vai estar junto com a gente para a gente fazer todo o processo. O primeiro módulo é o módulo A Cura. Vou passar rapidamente para você umas aulas e presta atenção. Conforme eu for falando as aulas para você, vai prestando atenção se você não precisa disso. Presta atenção se não faz sentido, se você não precisa disso. Aula por aula, preste de verdade atenção nisso. Primeira aula ela é uma imersão, é o módulo A Cura, onde você vai se curar, beleza? E não é só cura, é cura com ação, é cura com entendimento e você já sabendo praticar as coisas. A primeira aula é uma imersão, onde eu passo mais de 20 chaves sobre a restauração do casamento. A segunda aula são as armas bíblicas, os ensinamentos bíblicos que restauram. Precisa disso ou não? Outra aula, renascimento, o fim do medo, o fim da ansiedade, da angústia, da dor, do orgulho e do ego. Precisa disso ou não? Perdão definitivo, a próxima aula, como perdoar e ser perdoado pelo seu cônjuge. Precisa disso ou não? Identidade masculina e outra aula, identidade feminina, para ativar a identidade masculina e feminina de vocês. E você saber também como ativar do seu cônjuge. Depois disso, a gente tem uma aula para você aprender as raízes de como agradar o seu cônjuge e também ser agradado por ele. Precisa disso ou não? Depois disso a gente vai para um próximo módulo. Qual módulo, Pedro? É um módulo por semana, tá? Uma aula liberada por dia. Pedro, depois disso a gente vai para o diálogo e influência da conquista. Como falar da maneira certa, influenciar o seu cônjuge e estabelecer um bom diálogo. Olha as aulas, presta atenção e vê se você não precisa disso. Primeiro, é uma imersão. Como influenciar o seu cônjuge. É uma imersão, só ensinando isso. Você vai aprender os segredos que vão transformar você em uma pessoa altamente persuasiva. Depois a aula, como prever as reações do seu cônjuge. Você vai aprender a prever as principais reações para você não errar na hora do diálogo e na hora das interações de vocês. Você precisa disso ou não? Linguagem corporal da reconquista. Você vai aprender
que seu corpo ele fala mais do que as palavras. Você tem uma outra aula, como prever a reação do seu cônjuge, que eu falei, e depois a linguagem da reconquista. Você vai aprender também, numa aula nesse módulo, como falar ao coração do seu cônjuge. Olha que louco! Como falar ao coração do seu cônjuge. Você vai saber exatamente os momentos certos de falar e quando deve falar. Depois disso, turma, faz o seguinte, já começa a disparar o link aí, que a primeira pessoa eu vou dar uma mentoria particular, e os que entrarem até eu terminar de falar as aulas aqui vão levar todos os bônus. Eu vou ir falando os bônus aqui, mas é bônus pra caramba. Se você já viu na live de ontem e você vai cair pra dentro, toca aí agora e entra, até eu terminar de falar aqui. Fechou? O link vai ser disparado, cai pra dentro. Só que presta atenção nas aulas. Se você já viu ontem e você tá tomando a decisão agora, se seu coração ferveu aí, já cai pra dentro agora, beleza? Se você não viu ontem, você precisa entender, escuta aqui que eu vou te falando. Então, qual a próxima aula? Como falar o coração do seu cônjuge? Como se posicionar? Você precisa disso ou não? Aprenda a se posicionar sem afrontar seu cônjuge e afastar ele ainda mais. Se posicionar em amor. Você precisa disso ou não? A outra aula para fechar esse modo do diálogo é uma aula poderosa chamada As Respostas das Afrontas. Como responder as 40 acusações e frases ruins que seu cônjuge faz de você. Você não muda, você não presta, não vai mudar, não quero mais, não amo, não sinto mais nada por você, você me magoou demais. Eu identifiquei todas essas acusações e eu criei as respostas para você copiar, mandar em texto ou para você aprender, decorar e você também responder o seu cônjuge. Você precisa disso ou não? Só que além disso, você vai estar dentro do bônus também chamado Renovo. Bota aí na tela para mim. O que é o bônus Renovo, Pedro? Você vai estar nesse grupo onde todo santo dia você vai receber um áudio 6 horas da manhã trazendo esperança, fé, alívio, direcionamento para você. Porque sem apoio, irmão, sem estímulo diário, você não consegue. Todo dia você precisa estar no lugar que eu te levei agora, nessa certeza e clareza de restauração do seu casamento. Beleza? Depois a gente vai para o próximo módulo. Vai prestando atenção nas aulas. Plano da reaproximação. Você vai aprender a planejar a reaproximação, reconquistar e restaurar o seu casamento. Quais são as aulas que tem lá, Pedro? Primeiro, expectativas. Presta atenção. Como atender as expectativas mais profundas do seu cônjuge? Você precisa disso ou não? A influência do ambiente. Como organizar o ambiente em que você vive, que você frequenta para deixar mais acolhedor. Produtividade e eficiência. Você vai receber ferramentas e conhecimento para você de fato ser produtivo no seu dia a dia relacionado ao seu casamento. Precisa disso ou não? Você vai receber uma aula chamada Agenda, onde você organiza a sua agenda. Você vai receber uma aula sobre o mapa diário. É um checklist onde você vai colocar as tarefinhas. Ó, toda segunda-feira, tal dia, tal hora eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso, isso, isso. Na quarta-feira isso. Na sexta-feira isso. Você vai ter esse mapa construído para você saber o que fazer. Você precisa disso ou não? Você vai ter uma outra aula para fechar esse módulo que é os 30 erros ao reconquistar o seu cônjuge. Sabe o que eu falei? Quem está fazendo contato zero aqui? Um erro. Se vocês continuar fazendo, vocês vão se lascar. Então, irmão, uma aula dessa já faz um boom na restauração do seu casamento que você não tem noção. Depois disso, a gente vai para um próximo módulo. Qual o próximo módulo, Pedro? O convencimento do seu cônjuge. Esse módulo é essencial aqui, a gente começa a entrar em ação com muita força. Primeiro tem uma aula especial, que são as 40 ações de convencimento. Atitudes que você pode praticar durante todo o processo. Você precisa disso ou não? Você sabe o que fazer? Você não sabe, irmão. Só aqui tem 40, fora que todas as aulas tem coisa dizendo para você fazer. Então só aqui tem 40 atitudes que você pode fazer. Depois a gente vai para aulas flecha espiritual, a base de como atingir o seu cônjuge espiritualmente. Precisa disso ou não? Precisa. Argumentos inquestionáveis, essa aula é poderosa. Você vai aprender a construir argumentos que realmente convencem, que não tem como a pessoa te questionar de tão bom que vai ser. Eu ensino você a criar os argumentos, tecnicamente. É assustador isso, irmão. Isso muda a sua vida e influenciar pessoas, influenciar seus filhos também. Depois, influências do exemplo. Os principais comportamentos que vão inspirar o seu cônjuge a mudar e principalmente acreditar na sua mudança. A destruição do silêncio. Como fazer o seu cônjuge gostar de falar com você. Você precisa disso ou não? Você está entendendo que por não ter essas coisas, as coisas não acontecem? Porque você precisa de tudo isso que eu estou te falando. Próxima aula, a destruição do silêncio. Como fazer o seu cônjuge gostar de falar com você. Já falei essa.
Quebrantamento emocional. Como quebrantar o seu cônjuge quando ele estiver fechado emocionalmente. Você precisa disso ou não? Próxima aula, falando ao coração, como falar ao coração do seu cônjuge. Próxima aula, escuta sábia. Você vai aprender a arte de identificar o que o outro precisa ouvir. Irmão, são coisas assim que cada aula dessa potencializa assustadoramente a rapidez da restauração do seu casamento. Próxima aula, indiferença. Vou falar rápido agora. Restauração pelo amor. Você vai aprender o que fazer para o seu cônjuge te valorizar. Você vai aprender o que você está fazendo aqui para aprender a restaurar por amor o seu casamento. Você vai aprender também a inverter o caos, como transformar o caos, um momento ruim, em um bom momento. Você vai aprender sobre vícios também nesse módulo, como tirar o seu cônjuge de vícios. E você vai aprender sobre o descontrole sexual com muita profundidade. Além disso, a gente tem 2 aulas especiais lá, que é uma mensagem ao meu marido e uma mensagem à minha esposa. Volta para minha tela. Essa mensagem ao meu marido e à minha esposa é uma aula que eu gravei convencendo o seu cônjuge. Então, a hora que você chegar nesse lugar aqui, vai ser liberada essa aula para você e você vai pegar essa aula e vai mandar para ele. Eu fiz um para mulheres e fiz um para homens. Essa aula foi tão poderosa, eu chorei gravando essa aula. Ela quebranta pra caramba. Você vai... Pedro, o que mais? Depois disso a gente vai para a 5ª semana, próximo módulo. Qual é o próximo módulo, Pedro? Próximo. A gente vai, já tem a mensagem aí, para a solução dos problemas do casamento. O que a gente vai solucionar? Eu vou aprender a solucionar o que lá? Você vai aprender a solucionar a falta de diálogo, vício em celular, amizades ruins, mentiras, sobre o desinteresse sexual, embriaguez, pornografia, finanças. Você vai aprender como voltar ao respeito e assim por diante. É um módulo poderosíssimo onde você resolve os problemas do casamento. Depois disso, a gente vai para o próximo módulo, que é a restauração do casamento. Você vai aprender junto com o seu cônjuge aqui a identificar os erros, os seus erros, os erros dele. Você vai aprender depois a assumir compromissos e reconhecer esses erros. Você vai aprender os gestos e gentilezas que fazem um casamento de fato ser feliz todo santo dia. Você vai aprender os hábitos da fé, você vai aprender como guiar os seus filhos em Deus, você vai aprender sobre uma vida sexual saudável. É assustador também esse modo de restauração. Depois a gente vai para a 7ª semana, que é a finalização, a blindagem do seu casamento. Você vai ter aula sobre a verdade absoluta, os hábitos que são inegociáveis dentro do casamento. Vocês vão aprender muito sobre a transparência. Vocês vão aprender quais são as proibições de um casamento que são inegociáveis. Você vai aprender sobre a divisão de papéis, o que eu faço. Sabe, irmão, o casamento de vocês brigou anos por uma mesma coisa que não tinha um responsável. Quem que leva a escola nas crianças? Quem que lava a louça? Hoje é dia do quê? A gente sai hoje ou não sai? Você vai aprender a divisão de papéis para que vocês parem de uma vez por todas de brigar e tenham um casamento maravilhoso. Vocês vão aprender a organizar a agenda lá e muito mais. Mas não para por aí. Pedro, que mais? Pega comigo aí no slide. Não para por aí. A gente vai ter encontro ao vivo toda semana. Toda semana a gente tem encontro ao vivo. Falei disso com vocês. Pedro, mas meu cônjuge saiu de casa, ele não quer falar mais comigo. Você vai receber um bônus também, entrando agora até finalizar a apresentação, que é o mapa dos 15 passos. 15 passos para você reacessar o seu cônjuge que não quer mais falar com você. Que mais, Pedro? Pedro, meu cônjuge consome pornografia, ele me traiu, ele tem perversidade sexual, ou eu tenho também. Você vai resolver isso nesse próximo bônus, que é o fim dos impulsos sexuais. Que mais, Pedro? Próximo slide para mim. Todos os que entrarem nos próximos 10 minutos, vou deixar liberado mais 10 minutos, vão levar o meu bônus também chamado Arsenal, que é todos os cursos que eu já fiz na vida. Uma imersão poderosa chamada Imersão Restauração. Um método meu chamado Renovo, que é um renovo de mente baseado na palavra de Deus. É incrível isso. Isso transforma a sua vida e principalmente vai transformar o seu cônjuge a hora que ele voltar. Ele vai assistir isso junto com você. Você também vai receber um bônus chamado Reset 100, que é um outro método meu com mais de 80 aulas sobre casamento, além de levar o resgate. Beleza? Pedro não estava ontem, eu não sei qual o valor. Bora comigo. Quanto vale tudo isso, Pedro? Tudo isso somado, tá? R$ 6.185. Tudo isso somado. Mas não é isso que você vai pagar, beleza? Não é isso que você vai pagar. Pedro, quanto que eu vou pagar? Próximo slide.
Você vai pagar apenas 12 vezes R$ 72,09 ou R$ 697 à vista, irmão. Chegou a hora de você tomar uma decisão, chegou a hora de você parar de recuar, cai para dentro, irmão. Você percebe que cada aula que eu falo, você fala assim, eu preciso disso, eu preciso disso, eu preciso disso, eu preciso disso. Volta para minha tela. E quando você olha que tudo isso, falando nisso, tem 7 dias de garantia, tá? 7 dias de garantia. Ai, Pedro, eu não sei, eu confio no que você vai receber lá dentro. Você tem 7 dias de garantia. Pedro, não fez sentido para mim, pede seu dinheiro de volta. Tá tudo certo. Só que eu tenho certeza, irmão, que você vai entrar e vai chegar até o final e vai restaurar o seu casamento. Percebe que cada aula que eu fui falando e você fala assim, caramba, eu preciso disso. Caramba, eu preciso disso. Caramba, eu preciso disso. Caramba, eu preciso disso. Pois é, irmão, não vai acontecer sem isso. Por favor, entenda. Pedro, eu quero aprender sozinho. Pode ir, tá tudo certo, mas vá. Tá tudo bem, não tem ciúme de você não, irmão. Se tem alguém para te ajudar, que leva você a aprender essas coisas, que é o que você precisa para se reaproximar do seu cônjuge que está dizendo que não quer mais, tá tudo certo, glória a Deus por isso. Só que eu tenho esse caminho, irmão. Não deixa para o ano que vem. As coisas podem mudar ainda esse ano. Você já pode começar a se reaproximar ainda esse ano. Sabe, o pouquinho que você aprendeu aqui, já tem coisas que você consegue praticar aqui e ali. O pouquinho que você aprendeu na imersão. A hora que você cai lá dentro e já assiste a primeira aula, que é uma imersão, que eu passo as chaves da restauração, só isso, você já começa a botar em prática para chegar o Natal e o seu cônjuge não olhar para essa data que é uma reflexão de vida, e ao invés de olhar assim, cara, eu vou seguir o meu caminho mesmo, ele começar a olhar e falar, poxa, meu cônjuge está mudando demais, cara, as coisas estão acontecendo, a interação que a gente teve aqui, poxa, mas foi diferente de tudo que a gente já viveu. Dá para ser diferente, irmão. Acredite nisso. Não deixe as circunstâncias dizendo para você que não é assim. Toca nesse link agora, para de adiar e vai para dentro. Tenta trocar o microfone, falando que o áudio tá ruim. Tá ruim, olha. Ali tá normal. Tá. Vê se ele não tá estourando. Tá não? Não. Vou botar 2 e você me avisa como é que tá. Vê aí, você melhora. Então, entende uma coisa. São 7 semanas. 7 semanas que no primeiro módulo você já vai ser curado e já vai aprender muitas coisas que você pode fazer. Logo no primeiro módulo, tá? Logo no primeiro módulo você vai ser curado e aprender muitas coisas que você pode fazer. E depois disso, Pedro? Depois disso você vai entrar e aprender o diálogo, irmão. Porque você não tem noção o poder que se tem quando você aprende a conversar de fato e persuadir. Você precisa aprender a conversar e persuadir. Não está no meu microfone. Não está no meu microfone. Agora tá. Agora vai melhorar o tom aí. Melhorou o som aí. Então escuta o que eu estou te falando. Existe uma máxima no que você está vivendo. Você não precisa aprender a restaurar o casamento. Por isso que o módulo restauração está lá no 6º módulo. Porque antes de resolver os problemas, você precisa se curar, porque essa angústia, esse emocional ruim que você tem vivido, não permite o seu cônjuge se aproximar de você. Faz com que você erre pra caramba. Precisa resolver isso primeiro de tudo. Um passo de cada vez, irmão. Não dá para pular etapa. Não dá para pular etapa. Não dá. É impossível. Para de ouvir pessoas que querem te enganar e falar, já sai fazendo isso. Não adianta, vai dar errado. Depois disso, depois que você se cura, você vai para o diálogo. Você vai dominar o diálogo com uma força absurda. O diálogo e a influência. Você vai aprender a influenciar de fato. Depois disso, você vai para como convencer o seu cônjuge. São aulas com tarefas que você vai começar a agir e convencer ele que o casamento é a melhor escolha, convencer ele que você de fato mudou, convencer ele que o caminho que ele está pegando é o caminho errado. Você vai aprender a fazer isso. Amor, prepara para você vir aqui comigo um pouquinho. Então você vai aprender a fazer isso. Percebe que muita coisa te falta? E se muita coisa te falta, é simples. É por isso que não funciona. Porque muita coisa te falta. Se você foi olhando para as aulas que eu te falei aí, e você, se não aconteceu isso com você, tá tudo bem, tá? Ótimo, você nem precisa. Agora, se você foi olhando e falou assim, poxa, isso aí eu precisava saber, isso aí eu precisava saber, isso eu não sei, isso eu não sei, isso eu precisava saber, isso eu precisava saber, isso eu precisava saber. Isso só quer dizer uma coisa, só não vai acontecer se você não saber essas coisas, porque essas coisas são as coisas necessárias para restaurar o seu casamento. São as coisas necessárias para restaurar seu casamento, escuta o que eu estou te falando. Então só toma a decisão e cai para dentro. Só toma a decisão e cai para dentro. Pedro, mas irmão, a gente colocou para ser acessível para todo mundo. Esse valor você consegue fazer numa diária, meio período para alguém.
Você pega e vende qualquer porcaria na sua casa. Não use o dinheiro como desculpa, porque a gente já faz muita força para pôr barato desse jeito todo esse conteúdo. Se você não consegue compreender o valor disso, que são anos e anos de trabalho, uma experiência absurda, tudo isso formado, gravado, editado, equipe fazendo, o valor que a gente gasta para aparecer para você vir fazer, você não tem noção, irmão. Você não tem noção, de verdade. Então aproveita isso. Aproveita isso de verdade e entra. Não perde essa oportunidade, irmão, porque amanhã pode ser tarde demais. Amanhã pode ser tarde demais. Eu não falo isso por achismo. Eu falo isso porque eu sei que aí fora, no mercado, não tem nada que se adapte ao que você está vivendo, enquanto o seu cônjuge não quer mais. Você vai ver um curso de restauração falando sobre influência, falando sobre domínio de diálogo que influencia, sobre convencimento do cônjuge. Não existe. Eu sou o único doido que tem coragem de fazer isso. Deixa eu te contar. Esse é um nicho de relacionamento que menos dá dinheiro. Você sabia disso? Você sabia disso? Por que, Pedro, isso? Porque, irmão, tem muita gente covarde nesse momento. Muitas restaurações acontecem. Mas como as pessoas estão lutando sozinhas, a maioria se acovarda. E não entra. Mas eu fico aqui insistindo porque a gente tem milhares de casamentos no seu contexto que a gente ajudou a restaurar. Só não vai acontecer se você for covarde. É só isso. Mas Pedro, foi ele que errou comigo e eu sou covarde. Irmão, a vida é assim. Meu filho ou seu filho pode errar com você. Mas se você soltar a mão dele, ele se perde. E sabe de uma coisa? O covarde é você. Essa é a verdade. Eu já fui muito covarde na minha vida, no meu casamento. Fui por muito tempo e decidi nunca mais ser na minha vida, nem no meu casamento, nem em lugar nenhum. Eu aprendi que eu me torno covarde quando eu me vitimizo. Quando eu olho para alguma coisa e falo assim, não, tadinho de mim, não, vai acontecer alguma coisa, porque eu não mereço essas coisas, etc., eu me acovardo. Eu não levanto a minha cabeça e não vou. Chega de ser covarde, irmão. Esse ano não acabou ainda. Tem um jeito de você terminar esse ano bem e começar esse ano de uma forma muito melhor. Para que você viva o ano que vem com a sua família restaurada. Vem aqui comigo, meu amor, um pouquinho. Para que você viva com a sua família restaurada. Isso vai acontecer. Não tem como não acontecer, irmão. Só não acontece se você não se posicionar. Deixa eu pôr aqui para você, meu anjinho. Vem aqui comigo. Oh, meu Deus do céu. Noite. Eu quero ser com a mulher de vocês. Eu quero ser com o marido de vocês. Não quer sentar na pé? Tá ruim assim, não? Não, tá ruim não. Não? Tá bom. Tá bom. Fala aí o que seu coraçãozinho tem. Sempre tem coisa preciosa aí. A gente insiste tanto na questão do conhecimento, de você se capacitar, porque é como se fosse um rio no meio de vocês e vocês não têm como atravessar. Você precisa de uma ponte para isso, para passar por cima. E esse conhecimento que a gente bate em cima e que a gente está aqui para te entregar é tudo que você precisa para chegar até o seu cônjuge, para acessar o teu cônjuge. Existem maneiras certas de fazer as coisas, como em tudo na vida. Tem dois jeitos, o jeito certo e o jeito errado. Você pode construir ou você pode destruir. Você pode ser a pessoa que vai edificar ou a pessoa que vai acabar com tudo. Tá nas suas mãos, você tem esse poder, independente de onde o outro esteja, independente de como ele esteja, do que ele esteja falando nesse momento. Fato é que o jeito que está as coisas hoje, você não consegue convencer, você não consegue trazer para perto. Quando a pessoa ela olha para você da maneira em que você está, no lugar em que você se encontra, ele não quer voltar. E é isso que você precisa entender. E não é sobre quem você é sobre uma identidade sua que você ainda não acessou. É sobre algo que você ainda não conhece, é sobre uma habilidade que você ainda não tem o domínio. E quando você aprende, quando você entende isso, você começa a reverter as coisas e as coisas mudam para o seu favor. Você começa a entender que as coisas elas vão começar a facilitar para você nas interações, nas oportunidades que você tem de mostrar mudanças, por menores que sejam. É o jeito que você fala, é a maneira como você se comporta, é quando você para de sentir desespero e começa a transmitir paz, porque o outro ele precisa olhar para você e sentir paz. Não é sobre o que você fala, como você fala, mas é sobretudo a maneira como você se comporta.
E ele não quer voltar para um lugar onde tem desespero, ele não quer voltar para um lugar onde tem pressão, ele não quer voltar para um lugar onde ele ainda acha que está destruído. E por mais que hoje você se propôs a mudar, você decidiu mudar, essa mudança, para ela acontecer de fato e para você convencer o outro, ela precisa ser constante. Você precisa se manter constante. Tanto naquilo que é tua parte, quanto na parte que Deus tem para fazer na tua vida. Porque a palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Se você vive numa inconstância, se hoje você quer, amanhã você não quer mais, se você não tem um acompanhamento, um apoio, algo que vai fazer você se manter em busca da restauração do seu casamento, você vai viver como uma onda, você vai viver oscilando. E você não vai exercer fé, você não vai exercer aquilo que de fato é necessário para você restaurar o seu casamento. A gente já passou por tantas coisas no nosso casamento e o que mais impedia a gente de se reconectar, de restaurar o nosso casamento, era a inconstância, era a falta de saber o que fazer. Era um dia tentando no desespero, a gente não tinha caminho definido. Até que as coisas elas começaram a acontecer porque a gente de fato entendeu que sem o conhecimento nada ia funcionar. E hoje a gente vive nisso, a gente vive isso, a gente busca por mais e mais conhecimento. E a gente está aqui para passar para vocês e entregar para vocês não só aquilo que a gente conheceu, mas aquilo que a gente viveu. Algo que aconteceu com nós, porque nós já passamos por muitas coisas. Ó, desculpa interromper, eu vou deixar liberado até as 21h45 todos os bônus, beleza? Feito isso aí, acabou. Fechou? Mais 4 minutos aí. Quem tiver que tomar a decisão, tomou, irmão. Se você não tomar a decisão, nada muda, irmão. É uma decisão, o que a gente pode fazer é te ajudar. Isso a gente pode fazer e vai fazer e faz isso com muita alegria, irmão. Eu adoro essa guerra contra o inferno destruindo família. Eu amo isso, de verdade, todo o meu coração. Mas só tem uma coisa que fica no meio do caminho, é a sua decisão. Ou você decide, irmão, ou você vai viver na indecisão, e a indecisão não vai levar você para lugar nenhum, vai manter você sem capacidade, sem movimento, e o pior de tudo, vai fazer você perder o time. E a hora que você vê, já faz muito tempo que você está aí nessa, e as coisas só vão piorando, ao invés de você poder agir enquanto ainda há tempo. Mas no meu caso não há tempo. Amigo, sabe quando não vai ter tempo? Quando você não tentar de tudo. Mas eu tentei de tudo, você já entendeu aqui, só pelas aulas que você não tentou. Então dá esse voto de confiança, irmão. Dê esse presente para você, dê esse presente para sua família. Sabe o que é o louco, irmão? Eu duvido que vocês nesse fim de ano não vão dar presente para os outros. Talvez até para você e etc. Duvido, cara. E por que é que você não dá o presente que pode salvar a tua família e trazer alegria para você, para os seus filhos e até para o seu cônjuge que nem sabe o quão felizes vocês vão ser depois que vocês restaurarem isso. Vai para cima, beleza? Bora. Falta 3 minutos, cai para dentro. Eu tenho certeza que você não está aqui à toa, você não veio atrás desse conhecimento à toa, você não entrou nesse lugar sem a intenção de restaurar o seu casamento. Mas a questão é que para você mudar a tua vida, para você mudar o destino da tua família, você não pode contar com a sorte, você precisa ser intencional e se posicionar. Não adianta você querer colher fruto de coisas que você não tem plantado. Você pode até desejar uma família reconstruída porque algo te inspirou, algo aí dentro de você, você sente esse desejo, você sente essa necessidade, talvez pelos teus filhos, porque você quer de fato uma família estruturada, talvez pela fé que você tenha em Deus e você sabe que essa aliança, que esse casamento é sagrado diante dos olhos dele, mas se você não se mexer, se você não fizer a tua parte, se você não levantar daí onde você está agora, as coisas não vão acontecer sozinha. Os resultados, eles não são frutos de sorte, é consequência das escolhas conscientes que você faz. Então, se você não decidir fazer algo diferente, se posicionar, entrar com profundidade em buscar conhecimento e entendimento para mudar o seu querer, que é algo que o Pedro fala muito, você não vai conseguir fazer aquilo que você precisa. É muito fácil querer restaurar o casamento. O difícil é você saber para onde ir. E acredite, não é qualquer coisa que você faz que vai dar certo. Você precisa de estratégia. Você precisa saber como se comportar, você precisa saber como reagir
as circunstâncias. Você precisa saber como responder ao outro. Você precisa saber como se comportar, o que fazer em você. Coisas que precisam ser curadas, feridas que precisam ser fechadas aí dentro. E acredite, tem. Se você errou ou se erraram com você, tem feridas que precisam ser curadas. Porque senão você vai ser uma pessoa que vive sangrando em cima do outro enquanto você não colocar um fim nisso. Você precisa se tornar a pessoa que vai restaurar o casamento. Você precisa se tornar a pessoa que vai trazer o seu cônjuge de volta. Você precisa se tornar a mulher, o homem, que o teu filho vai olhar para você e lá na frente ele vai entender e sentir orgulho do pai e da mãe que teve. Que um dia foi um exemplo de fé, de restauração. Você precisa querer. O teu querer precisa mudar. Sair da zona de conforto, parar de deixar as coisas acontecerem como Deus quiser, porque o que Deus quer é a restauração do seu casamento. Tenha certeza disso, porque a palavra diz que Deus odeia o divórcio. A restauração do seu casamento está nos planos dele, ele quer. A questão é, você vai fazer o que é necessário para restaurar o teu casamento? Você vai encontrar isso? Ou disseram assim, ó, como vamos lutar se não temos armas para a batalha? Eu acredito que vamos adquirir novas armas. É 100% isso, irmão. É 100% isso. 100% isso. Então, você percebe, você tem uma batalha. Primeiro que muitos de vocês não querem entender isso. Vocês têm uma batalha pela frente. Não precisa ser dolorida. Dá para você surfar no meio da onda. Não sei se você já assistiu o filme de guerra, mas tem guerreiros que vão cagando na calça e tem outros que vão dando risada e quebrando pau. Então, existem dois modelos. Paulo e Silas cantavam e dançavam presos injustamente a caminho da forca. Dá para curtir o processo. Pedro, como assim curtir o processo, irmão? Tanto que você está crescendo, você tem que andar dando glória a Deus. Porque olha quem é você em Deus hoje e quem era você em Deus antes. Já está cooperando ao seu favor. E esse poder que está cooperando ao seu favor, juntado ao conhecimento, porque por falta de conhecimento o povo perece, por falta de conhecimento o seu casamento pereceu e vai continuar perecendo. Entende isso. Só toma sua decisão e cai para dentro. Bora, todo mundo que clicar ainda agora vai levar todos os bônus. Ô, Reinaldo, depois você me fala aí a respeito de liberar para as outras pessoas lá. Pedro, eu sou homem, mas você também tem que falar. Irmã, entendi nada. Você entendeu? Que eu falo irmão? É? Que você só fala irmão, deve ser. Irmão é trejeito de crente. Eu não sou casado no papel, mas quero e temos uma filha de 3 anos. Casamento é sexo. Eu não sou casado. Quando você muda, você vira luz e alcança o outro. É isso aí. Deixa essa aula aberta. Essa aula é para quem está com interesse, irmão. Sabe de uma coisa? Eu não gosto de deixar coisas gravadas. É que às vezes tanta gente pede, a gente cede aqui ou cede ali. Mas escuta o que eu vou te falar. As coisas vão de fato transformar a sua vida. A partir do momento em que você se transformar numa nova pessoa. Tudo muda quando você muda. Comenta isso. Tudo muda quando eu mudo. É só isso, irmão. Você não tem noção do poder disso. Tudo muda quando você muda. Tudo. Fala, meu amor. Existe um poder muito grande naquilo que nós fazemos. Porque você é totalmente capaz de ir para onde você quiser. Você só precisa do caminho certo. Você precisa escolher o caminho certo. Não adianta você querer um resultado diferente na sua vida se você vai ficar aí procrastinando ou só reclamando e murmurando, que você não vai ver nada acontecer de diferente. E não adianta você querer ir para Deus pedindo misericórdia para Ele e agindo como alguém que é vítima. Porque a linguagem de Deus é fé. Ele precisa olhar para você e entender que você é alguém que está disposto e fazendo tudo aquilo que você é capaz de fazer para alcançar aquilo que você tem dito que você precisa, que você de fato quer. É você olhar para essa situação, você colocar nas mãos de Deus e falar: Senhor, está nas tuas mãos, aconteça o que acontecer, a minha parte não vai falhar. É você não ficar prostrado diante do inferno que está querendo destruir a tua família, abaixar a tua cabeça e deixar ele levar.
Porque nesse processo que você está, cada afronta, cada adversidade é uma oportunidade para você mostrar a tua mudança. É uma oportunidade para mostrar de fato quem você se tornou, principalmente nas afrontas do seu cônjuge, principalmente nas oportunidades que tiver quando ele te fala algo para tentar te tirar do sério, para tentar fazer com que você saia do controle. É uma oportunidade de você não se deixar ser levado pelos problemas, mas você mostrar que você é uma outra pessoa e você superou os seus problemas, as suas adversidades, talvez falhas que ele olhava em você e a partir de agora não vai ver mais. Talvez você foi uma pessoa grosseira, uma pessoa impulsiva, explosiva, e a partir do momento que ele olha para você, que ele te afronta e essa reativa ela não vem mais de você, ele começa a notar que algo diferente está acontecendo. Ele começa a perceber que tem algo novo acontecendo ali. E você precisa se manter nessa constância. Só que para isso você precisa estar conectado. Você precisa estar firme todos os dias. O resgate ele é justamente pensado porque a gente sabe como é difícil quando existem os problemas no casamento e os problemas querem tirar a gente do foco, quer fazer com que a gente desista. E é exatamente por isso que tem o bônus dos áudios diários que são enviados diariamente para você, para que as suas forças elas sejam renovadas todos os dias e você se mantenha firme no caminho da restauração, que é para o lugar que hoje você quer ir. Só que você precisa viver um processo, passar por um caminho com alguém te dando a mão. Você precisa desse renovo, você precisa desse suporte, acredite. Só que com o conhecimento correto, fazendo as coisas corretas, que são as ferramentas, que são as armas, como o moço comentou ali, que é o que você precisa. Porque você sair atirando para tudo quanto é lado não vai funcionar. Você fazendo o que acha que é certo ou tentado da maneira que você tem feito até agora, não vai funcionar. Não funcionou. E é por isso que você está aqui, procurando uma solução, tentando encontrar um caminho, achar uma luz, o que eu faço para restaurar o meu casamento. E a solução está na tua frente. Só que você precisa decidir fazer e entrar de cabeça nisso, e é se dedicar, é entrar com garra, entrar como quem já venceu, entrar como uma pessoa que sabe que vai dar certo, que está trilhando um caminho, que a vitória é o caminho da restauração. É você fazer de verdade, é você se entregar para o processo, é você realmente querer mudar, é querer ser uma nova pessoa, é querer ser um melhor marido, uma melhor esposa, uma melhor mãe, melhor pai para os teus filhos. É você entrar na sua identidade, assumir o teu papel de uma mulher sábia e virtuosa que vai edificar a tua casa, de um homem que é autoridade, que é sacerdote do teu lar, que vai tomar das mãos do inferno aquilo que ele tem tentado tirar de você. Cada vez que você se prostra e fica na inércia, sem fazer nada, só chorando e se lamentando, o inferno está rindo da tua cara. Dá um basta nisso. Você precisa sair desse lugar. Sabe, entrega a tua vida para Deus, pede para que Ele renove as tuas forças e vai no caminho que você precisa fazer. É cansativo, é dolorido, mas você é muito mais forte que isso. Você é alguém muito melhor do que isso. Você nasceu para dominar sobre a terra, não deixar as coisas da terra dominar você. É uma escolha que você faz, a gente tem o livre-arbítrio. Tem pessoas que têm muito sucesso em muitas áreas da vida e tem outras que fracassam em todas. Mas porque parte do princípio de que a pessoa precisa fazer uma escolha. Ou ela escolhe se capacitar, crescer, se desenvolver e alcançar aquilo que ela quer, ou ela vai viver uma vida reclamando e vai morrer no mesmo lugar. A culpa é de Deus? Não, porque Deus ele te deu a capacidade. Deus ele te deu a habilidade, você é um ser pensante. Você pode decidir o que fazer. Inteligência você tem, você só precisa desenvolver. E você desenvolve isso, você obtém sabedoria através do conhecimento que você busca. E não é um conhecimento raso, não. É um conhecimento profundo. É você querer entender de fato como funciona. É você querer de fato saber o que fazer. É você entender como a mente do outro funciona. Como que ele está recebendo aquilo que você está fazendo. É desde o ambiente da tua casa, a maneira com que você acolhe, a maneira com que você faz o outro se sentir. Então existem muitas coisas que precisam ser tratadas aí, a começar em você.
Se depois dessa, irmão, você não entrou, nada mais te convence, cara. Faz assim, ó. Faz assim, ó. Clica no botão aí e entra. O que é que tá te segurando? Manda aí nos comentários aí, vai. Por que você não entra? Manda aí pra mim. Responde isso. Eu vou responder. Por que você não entra? Bom, manda aí, vai. Escreve aí. Escreve. Pedro, na próxima imersão vai ficar só sentado admirando sua esposa. Que manja, filho. Essa mulher aqui é braba, velho. Você acredita que ela tinha um bloqueio de fala? De fala? De timidez? Tô quebrando isso. Tá. Vou me aposentar e passar a cadeira pra ela. Manda aí, por que você não entra? Manda aí, vai. Por que você não entra? Bora, sei que não entrou aí, mano. Por que você não entra? Meu marido quer conversar essa semana, ele está mexido com essa época do Natal. Acho que pode ser uma tentativa. Quer falar e como agir nessa conversa, já que sei que está apaixonado por outra mulher. Entra no resgate, amiga. Você já vai ter uma pipoca de coisas logo no primeiro. Por que a primeira aula é uma imersão? Porque eu sei que tem muitas coisas que estão acontecendo aí. Então eu já dou uma pancada de informação para você conseguir pegar. Para responder essa sua pergunta é um pouco mais profunda, né? Não dá para responder rapidinho. Mas entra no resgate, se você já tá, você vai entender isso lá. Conhecia há pouco vocês e já estou impactada, muito obrigada. Ele não vai querer nada mais, ele já decretou, todo mundo decreta, não escuta o que ele decretou. Amada, ele não tinha decretado que ia casar com você e casou e ia ficar a vida inteira com você, ele não tinha decretado isso? Desdecretou, não desdecretou? E por que você fica agora, só porque é negativo, você acha que não muda? Para com isso. Todo mundo que entrou, irmão, e a gente ajudou a restaurar o casamento, estava exatamente desse jeito. 90% das pessoas que entram é desse jeito, com o outro falando, acabou, chega, não volta atrás. Sou de Portugal, tenho dinheiro para parcelar, mas não tenho cartão. Chama aí o pessoal aí, o pessoal, responde ele aí, manda o link do suporte. Valor alto para mim, não é alto, irmão. Parcelado, cara, é que você vai justificar, só que o que acontece? Qual que é a verdade? Pedro, é alto para mim. Tá bom, pode ser alto para você nesse momento, mas tem muitas coisas que você pode fazer, irmão. Se você quiser, você pega e você, sei lá, mas você pega qualquer coisa para vender e você levanta R$700, cara, em 2 dias se você quiser. Pedro, como que levanta em 2 dias? Levanta, irmão. Você pega alguma coisa aí, pega emprestado trezentão de alguém, compra um negócio de R$300 e vende esse negócio por 600. Faz 2 movimentos desses, você faz R$600 de lucro. Talvez é uma oportunidade até para você destravar isso. Entende? Só que qual é a verdade? A verdade é que se você quer restaurar seu casamento, não tem jeito, irmão. Você vai ter que investir. Se não é com a gente, é com o outro. Você percebe quantas coisas tem que aprender? E não só isso, a gente tem a nossa presença que a gente está ao vivo toda semana, tem os áudios que a gente envia. Então tem todo um desgaste muito grande da nossa parte. Então é o trabalho meu como é o trabalho de algumas outras pessoas. Eu não conheço, sinceramente, pode ter, mas eu não conheço alguém que tenha criado um método dessa maneira especificamente para pessoas assim. Mas a verdade é que você vai ter que adquirir esse conhecimento. Entende? Então se você ficar, poxa, é alto para mim, etc., não vai mudar nada, cara. O que você tem que fazer é, o que eu faço para levantar esse dinheiro? E dá o passo e vai para cima, cara. Não conseguimos entrar na mente de alguém que cauterizou, principalmente judeu. Ninguém muda. Eu sei que pensa. Eu não sei, judeu é pior que ateu. Eu era ateu, ela entrou na minha mente. Eu era ateu, minha filha. Apóstolo Paulo era assassino de cristãos. Muito pior que judeu. Não estou falando que judeu seja ruim não, tá? Mas estou falando em base de crença cristã, né? Mas o apóstolo Paulo matava cristão, amigo. Amiga. Até onde você vai com as suas desculpas? Nem a ciência, gente, acredita mais em mente cauterizada.
A mente nossa se renova todos os dias. Sua mente tem algo chamado neuroplasticidade. Sinapses neurais. Você vê, é desculpa boa. É boa a desculpa que você deu. Ela é boa, mas é uma desculpa. Continua sendo uma desculpa. Ó, seguinte, vocês aí que estão com problema, que não tem o dinheiro total, faz o seguinte, vou mandar o link, que nem eu mandei ontem. Vou mandar um link aí, e esse link, você vai clicar nesse link, você vai cair em um WhatsApp. Nesse WhatsApp você vai falar assim, eu quero pagar a entrada. Lá você vai pagar uma entrada, conversa com o pessoal, você paga uma entrada lá, parcela no boleto o restante. À vista é mais barato, 2 vezes no cartão ou dividido no cartão tem os juros do cartão conforme quantas vezes você fazer, padrão, não tem nada de nós, é padrão do parcelamento. E no boleto é um pouquinho mais caro, mas vai do jeito que dá, tá? Então, para ninguém ficar de fora, irmão, para você não ter desculpa nenhuma, ninguém vai ficar de fora por causa disso. Então, clica nesse link aí, mas tem que clicar agora, tá? Clica agora e manda assim, ó, quero pagar a entrada. Me ajuda aí. Aí você já manda lá, eu consigo pagar tanto agora e o restante no boleto. Quanto menos você fizer no boleto, fica um valor mais em conta quando dos juros do boleto. Mas não estou falando só para você saber que tem juros, mas não é nada exorbitante, é padrão de tudo que você se parcela, tá? Mas faz isso, irmão. Chama aí, você clicando, você vai chamar lá. Ó, todos vocês, Pedro, eu quero entrar, Pedro, mas eu não tenho dinheiro mesmo. Você vai fazer um ato de fé agora. Você vai pegar e mandar lá uma mensagem e falar assim, ó, quero entrar. E você vai, quando acabar essa live, você faz uma oração, fala assim, Senhor, abre o caminho para mim, abre porta, me dê ideia, me dê um caminho para conseguir entrar. Mas manda essa mensagem como um ato de fé. Escuta o que eu estou te falando. Pedro, eu não tenho dinheiro mesmo. Eu estou aqui, Pedro, queria muito entrar, mas não tenho dinheiro. Toca agora nesse link aí e manda uma mensagem de ato de fé lá. Eu já vi muita coisa acontecer que você não tem noção. Pega e escreve assim, aí você ora a Deus e fala com os meninos lá, e fala, ó, seguinte, ó, consegui, aconteceu tal coisa, consigo dar uma entrada de tanto, vai lá e faz força, que você vai ver as portas se abrirem. Fechou? Faz isso. Todos vocês estão aqui falando, Pedro, eu não tenho condição. Faz isso. Vai ser uma honra receber, vamos botar pressão para você terminar esse ano já com velocidade, com resultado. E não tem como não funcionar, irmão, só se você recuar. As coisas vão acontecer. Se você se mantém em fé, posicionado, fé, persistência, posicionamento, coragem e metodologia com conhecimento. Não tem como não funcionar, se tudo correr do jeito que tem que correr. Beleza? Turma, amo de verdade a vida de vocês. Vamos estar orando pela família de todos vocês. Vocês que entraram, sejam muito bem-vindos. Vai ser uma honra a gente andar junto nesse tempo. Vai ser um tempo precioso e poderoso. E eu te garanto uma coisa, amigo. Você vai lembrar dessa imersão o resto da sua vida. Não só pela restauração da sua família, mas porque você vai falar assim, cara, minha vida mudou muito depois daquela imersão. Porque a gente vai mexer no íntimo do seu ser aí, para ativar em você a verdadeira identidade de Deus na sua vida. Porque é essa identidade que restaura de fato os casamentos. Vocês que não entraram, que Deus abençoe vocês, guarde o coração de vocês, guarde a família de vocês, tenha um favor muito grande na vida de vocês, que de fato as coisas aconteçam aí. Toca nesse link, manda mensagem, não fica de fora. Se você está falando, Pedro, não tenho dinheiro, só toca aí e faz isso. Primeiro que a equipe vai fazer todo o possível, segundo o Senhor vai operar naquilo que não está ao seu alcance. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Suas considerações, meu anjo. E que nesse novo ano seja um ano de novas realizações na sua vida, que seja um novo tempo, que você comece a partir de hoje a buscar aquilo que você de fato almeja, a restauração da tua família. E eu tenho certeza que você fazendo a sua parte, Deus vai fazer a dele e tudo vai dar certo no final. E a gente tá aqui, para você que entrou no resgate, a gente vai te ajudar nessa jornada. E tudo que a gente quer é o seu testemunho da sua família restaurada. E eu tenho certeza que você fazendo todo o possível, isso vai acontecer. Vai lá, meu amorzinho. Turma, não desista da sua família, tá? Fica firme, fica forte, não desiste. Entre em Deus, tenha paciência. Tira a pressa do seu coração. Tira a pressa. Tira a pressa, escuta o que eu tô te falando. Tira a pressa. Não põe pressa, não. Confia em Deus. Independente, Pedro, eu não quis andar com vocês. Independente, irmão, não perca a sua fé em Deus, não desista da sua família. Beleza? Vocês que entraram, vai ser uma honra passar esse tempo com vocês e grandes coisas vão acontecer. Papai do céu abençoe grandemente você, sua família e seus filhos. A gente se vê no resgate, ainda dá tempo. Toca aí, se você está assistindo essa aula gravada, eu vou deixar todos os bônus liberados, inclusive
o bônus do Arsenal, tudo liberado, tá? Só toca no link aí, se você tá assistindo gravado, vou deixar aqui na descrição. Toca no link, faz a sua inscrição e a gente se vê no resgate.